a palavra do Senhor fala assim, versículo 3: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Deus condenou o pecado na carne quando ele enviou Cristo, para que em Cristo a escravidão e o domínio do pecado fossem destruídas, aniquiladas, acabassem. É por isso que em Romanos, no capítulo 6, a gente, quando lê esse capítulo, a gente percebe claramente que a palavra diz que em Jesus, todo aquele... Veja só, olha o que fala o versículo 7. Eu vou ler do versículo 4, né? Na verdade é bom a gente ler do início para poder termos um entendimento melhor, mas eu vou ler rapidamente. Depois você pega a sua Bíblia e você medita, por favor, para você entender, para você poder receber aquilo que Deus ele quer para mim e para a sua vida. Mas aqui em Romanos 6 fala assim, ó: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, o versículo 4 diz, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, meus queridos e minhas queridas, quando Deus ele falou aqui, o versículo 21, que a gente estava falando sobre, ele diz claramente que nós ouvimos falar dele, que nele fomos ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E a verdade de Jesus é justamente essa. Ele veio ao mundo para receber o castigo que nos traz a paz, para sofrer os ferimentos, as dores, sobre si vir doenças, enfermidades, para nos trazer a cura, para nos trazer o alívio e para nos dar a sua libertação, o resgate de Jesus da escravidão do pecado, nos tirando das trevas e nos colocando em sua maravilhosa luz, para que não mais, embora estejamos no corpo do pecado, não mais sejamos escravos do pecado, mas mortos para o pecado. Porque como lemos agora em Romanos 6, lá diz que aquele que morreu está justificado do pecado, ou seja, declarado inocente, livre do pecado. Se eu morri, se você morreu para o pecado, então você está justificado do pecado, ou seja, você está inocentado, você está livre. O pecado ele não tem mais o domínio sobre você. E também, em diversas partes da palavra fala sobre isso, mas uma outra palavra muito específica com relação a esse sentido, eu vou abrir aqui rapidinho para compartilhar com vocês.